Em nossos dias, nós ouvimos muito falar sobre a graça de Deus, mas existe muita confusão no espírito de muita gente. A graça não está relacionada com as realizações do homem. Aos olhos de Deus, todos os atos do homem são pecados, mas aos olhos do homem, muitas coisas que ele faz são realizações. Alguns consideram que, já que são muito pecadores, não podem receber graça. Outros acham que, porque pecam, têm de aperfeiçoar-se antes que possam receber graça. Note, por favor, que existe uma diferença aqui. O primeiro grupo diz que eles pecam, porque eles pecam, ou porque eles pecaram e são, portanto, desqualificados para receber graça. Este grupo está totalmente na esfera negativa. O segundo grupo é um pouco mais positivo. Eles dizem que são pecadores e que somente receberão graça se agirem melhor. Acham que têm de alcançar certo padrão de conduta e certas realizações antes que possam receber a graça de Deus, a graça salvadora de Deus. Na mente do primeiro grupo, o problema é um obstáculo para a graça. Na mente do segundo grupo, o problema é como obter graça. Alguns acham que os delitos nos impedirão de receber a graça de Deus. Outros acham que as realizações nos capacitarão de obter a graça de Deus. Amigo, você sabe o que é graça? A graça é incondicional. Ela é gratuita e não há motivos para que seja dada. É a obra de amor de Deus que Ele confere a nós, os pecadores. A graça é o resultado do amor de Deus. Se a graça de Deus estivesse relacionada com as realizações do homem, a essência da graça se perderia imediatamente. Uma vez que seja permitido permanecer em nós um vestígio de realização, Deus deve recompensar-nos de acordo com nossa realização. Deus é justo, e desde que Ele é justo, no mínimo, Ele é correto. Ele tem de recompensar e premiar o homem de acordo com suas realizações. Mas, se o dar de Deus é uma recompensa ou prêmio, então não é graça. Tão logo as realizações entrem, a recompensa também deve entrar e a graça fica do lado de fora. Se um homem lhe dá um mês de trabalho e você lhe dá um salário de um mês, o pagamento não pode ser considerado um presente, é uma recompensa. Ele fez algo para você. É a realização dele. E se é uma realização, o pagamento não é graça, mas recompensa. Desde que a recompensa entre, a graça sai. Romanos capítulo 4, versículo 4, torna a questão muito clara. Note o que diz. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Essas são as palavras de Romanos 4, versículo 4. Os delitos não nos impedem de receber a graça salvadora de Deus. Pelo contrário, proporcionam-nos a oportunidade de receber a graça de Deus e ser salvo por Deus. E as realizações não nos ajudam a receber a graça de Deus. Pelo contrário, anulam a essência da graça de Deus e nos impedem de serem salvos. A não ser que seja gratuita, não é graça. A não ser que seja dada sem razão e causa, e a não ser que seja um presente, não é graça. Se há alguma razão ou alguma causa envolvida, se há um preço envolvido ou se há algum labor envolvido, imediatamente surge a questão de recompensa, porque Deus é justo. No instante em que a recompensa entra, a essência da graça é perdida. Portanto, não podemos receber a salvação que Deus oferece apresentando-lhe algo, nem que seja o mínimo. Deus nos salva de uma maneira gratuita, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Se estiver numa posição acima de Deus, ou mesmo igual a Deus, você não pode receber graça. É por isso que Romanos capítulo 4 diz claramente que ninguém pode vir diante de Deus e dizer que fez isto ou aquilo
e que, portanto, sem se envergonhar, pode pedir graça. Se uma pessoa diz que não é como as outras, que rouba dinheiro e são injustas, e que jejua pelo menos 2 vezes na semana, que embora não tenha dado o dízimo, pelo menos ofertou 1/20 do que tem, ela não pode receber a graça de Deus. Que é graça? Deixe-me dizer isso de um modo enfático. Graça é receber sem ter um motivo para receber. Uma vez que haja um motivo, ela se torna recompensa. Se você tem quaisquer realização, a questão de recompensa entra e a graça fica de fora. Devemos dar muita atenção a esta questão. Há ainda uma outra frase em Romanos que é muito clara sobre este ponto. Note o que diz Romanos 11, versículo 6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Meus amigos, se tivéssemos qualquer realizações diante de Deus, fosse elas grandes ou pequenas, a salvação de Deus para nós tornar-se-ia um pagamento de dívida e não seria mais a graça de Deus nos alcançando para salvar. Uma salvação que vem de Deus, livre, e é aceita e recebida pela fé. Agradecemos a Deus, porque não há ninguém que possa clamar por qualquer realização diante de Deus, apresentando-lhe como obra para que sejam salvos. Agradecemos ao Senhor, porque somos salvos pela sua graça mediante a fé. Se eu fosse salvo pelas minhas realizações, nunca poderia dizer, Deus, agradeço-te por conceder-me graça. Ao contrário, eu diria, Deus, estou salvo porque paguei a minha dívida, ou paguei a minha parte. Tu fez a tua e eu fiz a minha. Poderia proclamar orgulhosamente que estou salvo pelas minhas realizações. Porque ninguém pode salvar-se pelas suas realizações. Porque Deus quer remover todo o orgulho do homem, para que o homem nada possa fazer senão agradecer e louvá-lo. Já que a questão das realizações surge, a graça não é mais graça. Por favor, lembre-se de que Deus não pode deixar de dar a sua graça ao homem por causa de seus delitos. Tampouco pode realizar sua graça para o homem por causa de seus delitos. Deus tem de dar e ele não pode realizar o seu dar, caso o homem entre com as suas obras. A graça não está relacionada com os delitos. E quer dizer, o que quero dizer sobre realizações? Na graça não existe a possibilidade de mistura com o que quer que seja, nem mesmo com a essência das realizações. Graça não é o pagamento de Deus a uma dívida que tem para conosco. Não é que Deus nos deve e agora Ele está pagando. Alguns podem dizer, nós não somos tão extremistas, não ousamos dizer que viemos a Deus pelas nossas realizações, mas precisamos de alguma realização diante de Deus. É impossível não ter nada. Devemos fazer uma pequena obra e então Deus pode suprir nossa falta. Faremos o melhor possível e Deus suprirá o restante. Meus amigos, não podemos dizer isto. Graça não é Deus pagando uma dívida. Da mesma forma, graça também não é o pagamento excessivo de uma dívida de Deus, como se Deus devesse a você $5, mas agora está lhe devolvendo 10. Graça é como se alguém lhe desse uma roupa nova. Não é como se alguém remendasse sua roupa rasgada. Se graça fosse um remendar, ela perderia sua posição e sua essência seria anulada. Deixe-me repetir novamente. Graça nada tem a ver com realizações. O que o homem naturalmente vê é que algumas pessoas são melhores e outras piores. Portanto, ela acha que os melhores requerem menos da graça de Deus e os piores requerem mais da graça de Deus. Um remendo maior para um buraco maior e um remendo menor para um buraco menor. Todavia, esse conceito não existe na Bíblia. Quem pecou?
creio que todos conhecemos a frase de cor, de memória, pois todos pecaram. Pois que todos pecaram? Porque carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Não há diferença. Todos pecaram, carecem da glória de Deus. Se a Bíblia dissesse que todos pecaram por terem transgredido os 10 mandamentos, poderia haver uma diferença entre grandes pecadores e pequenos pecadores, pois alguns poderiam ter transgredido 9 mandamentos, enquanto outros podem ter transgredido somente um. Se a Bíblia dissesse que todos pecaram porque todos carecem dos costumes da sociedade ou da lei do país, ainda haveria alguns que são bons e alguns que são muito maus e não são tão bons. Mas, muito estranhamente, a Bíblia diz que todos pecaram porque todos carecem da glória de Deus. O que é então a glória de Deus? Se quer entender o que é a glória de Deus, você tem que entender Romanos do capítulo 1 ao capítulo 8. A graça de Deus está ligada à glória de Deus. A graça de Deus está ligada à glória de Deus. A graça procura o homem no nível mais baixo e a glória leva o homem ao nível mais elevado. Romanos do capítulo 1 ao 3 diz-nos como o homem pecou. A seguir, após dar o caminho da salvação pelo Senhor Jesus Cristo nos capítulos 3 a 5 de Romanos, a crucificação com Cristo nos capítulos 6 e 7 e a obra do Espírito Santo no início do capítulo 8 de Romanos, Romanos diz-nos o seguinte no final do capítulo 8. Note as palavras maravilhosas que é a salvação de Deus. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, Romanos capítulo 8, do versículo 29 a 30. Salvação é Deus puxando um pecador da lama do pecado e levando-o até a glória. Embora estejamos justificados, sabemos que justificação não é o todo, não é o suficiente. A justificação não é o alvo da salvação de Deus para nós. Deus não vai parar até que estejamos na glória. Portanto, Romanos, do capítulo 1 ao 8, começa com o pecador e termina com glória. O que significa carecer da glória de Deus? Significa não poder entrar na glória. Todos pecaram porque não podem entrar na glória. Se todos pecaram porque não honraram seus pais, você poderia encontrar desonradores grandes, médios e pequenos. Talvez para 400 milhões de pessoas no mundo, existe 400 milhões de tipos de desonradores. Contudo, quanto ao carecer da glória de Deus, isto é, quanto ao não poder entrar na glória, você e eu somos exatamente iguais. Você pode ser moralista e eu criminoso. Como criminoso, eu não posso entrar na glória. Tampouco você pode como moralista. Portanto, diante de Deus, todos carecem da glória de Deus e ninguém está qualificado para entrar nela, a não ser que receba a salvação de Deus que vem pela sua graça, mediante a fé. Da mesma forma, a questão hoje não é se você é moral ou não, ou se é educado ou não. A questão agora é se você pode ou não entrar na glória. Todos os que não podem entrar na glória são pecadores e estão desqualificados diante de Deus. Portanto, Deus nivelou todos diante dele. A questão hoje é se você pode ou não entrar. A despeito de você ser moral ou não, você não pode entrar na glória. Deus nivelou todos. Por que Deus nivelou todos? Gálatas capítulo 3, versículo 22, diz-nos que a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que
creem. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Deus encerrou a todos sob o pecado. Todos se tornaram pecadores, para que todo o que crê no Senhor Jesus Cristo receba a graça de Deus. Deus nivelou todos de maneira que ele possa conceder graça a cada um. Romanos capítulo 11, versículo 32 diz: porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Deus encerrou todos na desobediência. Ele nivelou todos. Com que propósito? Com o propósito de poder mostrar misericórdia a todos. Assim sendo, diante de Deus, as realizações não podem ter lugar. Todos estão sobre o mesmo terreno. Romanos capítulo 3, versículo 9 diz: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. O veredito de Deus é que tanto os judeus como os gentios estão todos debaixo do pecado. Não há nenhuma oportunidade para que realizações tenham lugar. Nas porções das Escrituras que acabamos de ler, vemos que todos foram encerrados no pecado e na desobediência, para que possamos ir a Deus a fim de receber graça e misericórdia. Que é graça de Deus? Graça é Deus. Graça de Deus é Ele dar ao homem não de acordo com o que o homem merece. A graça de Deus não concede ao homem mais do que ele merece ou algo melhor do que ele merece. Graça é simplesmente Deus dar ao homem o que ele não deveria ter e não merece. Graça é Deus salvar este pecador de uma maneira gratuita. Mas espera aí, antes de terminar este vídeo, vou dizer gratuita para mim e você, porque teve um custo. A salvação de Deus não é algo barato, algo contrabandeado. Pelo contrário, um preço alto foi pago, um preço que eu e você, todos nós não poderíamos pagar. Cristo na cruz, ele disse que o assunto da nossa salvação estava consumada. Estava consumado. Leia o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 31, ele disse: está consumado. Para você ser salvo, você recebe de Deus uma salvação que já foi paga. Por isso que Deus não vai aceitar as suas realizações, porque o seu próprio Filho já realizou a obra que era necessária para a sua salvação. O que você tem que fazer é receber. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9.